Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Hoje, continuando na senda das nossas dicas culturais, eu fiz uma enquete no meu Instagram, aliás, se você não me segue, siga lá, @MatheusFerrazF, a respeito da resenha de dois livros que eu estava pensando em trazer para o canal. Um era o Bad Blood e o outro é o vencedor, As Leis Secretas da Economia, do Gustavo Franco. E bem, para os que não sabem, façamos uma apresentação da figura. O Gustavo Franco, ele é um economista brasileiro, formado pela PUC do Rio de Janeiro, e é professor, inclusive, dessa faculdade. E ele se tornou uma figura famosa no meio político brasileiro pela atuação junto ao Ministério da Fazenda na época do Plano Real. Ali ao lado do Pedro Malan, Edmar Baixa e o próprio Fernando Henrique Cardoso, que depois veio a se tornar presidente da República. Então, depois, no próprio governo FHC, ele foi presidente do Banco Central, pelo menos até 1999, então no primeiro mandato do FHC e um pedacinho do segundo, e por isso ele se tornou uma pessoa também de bastante proeminência, que é convidado para vários lugares. Ele faz parte do Instituto Milênio e também esteve à frente nos últimos anos do Partido Novo, então é uma figura do pensamento liberal. E tem uma carreira como ensaísta bastante consolidada. Escreveu sobre Shakespeare e economia, que é um tema também muito interessante. Depois até talvez traga a resenha desse livro aqui no canal. Tem também um livro, uma coletânea de textos de Machado de Assis, que ele compilou a respeito de economia de empresas. É bem interessante também, é um livro legal. Talvez eu traga a resenha do canal. E o Gustavo Franco é um admirador da figura do Roberto Campos. Para quem não conhece, Roberto Campos foi um economista brasileiro, ministro do Planejamento no governo Castelo Branco, primeiro governo do regime militar. E a ideia do livro, As Leis Secretas da Economia, nasceu de um texto do Roberto Campos e de um outro economista chamado Alexandre Kafka. O sobrenome é bem conhecido, ele é primo do Franz Kafka, o autor do Processo, Metamorfose e vários outros romances. Então, é um livro que tem uma história interessantíssima. Vou até ler um trechinho para vocês aqui. A ideia deste pequeno livro remonta a uma colaboração entre duas figuras estelares do nosso pensamento econômico, Alexandre Kafka e Roberto Campos, que se consumou através de um texto perdido de 1961, mas nunca desaparecido de tão bem achado. Esse texto introduzia a intrigante hipótese segundo a qual a economia brasileira não obedecia a nenhuma das leis conhecidas, e que, portanto, caberia investigar as normas secretas de seu funcionamento. E esse é um fato curioso, porque no Brasil a gente tem muito esse costume de dizer que as coisas funcionam diferentes. As pessoas têm aquela expressão da jabuticaba, exatamente como algo que só existe aqui no Brasil, algo endêmico ao nosso país. Então vejam que nós temos uma situação bastante curiosa. Por quê? Porque aqui no Brasil existem várias configurações, especialmente dentro da burocracia, dentro do universo político, que obstaculizam a vida do empreendedor. Isso não é novidade para ninguém. Existe uma burocracia enorme que beneficia vários atores políticos. E essas pessoas estão sempre dispostas a ter os seus poderes aumentados. Então vejam que esse texto ele parte dessa realidade fundamental e a partir daí, com um pouco de ironia e da intertextualidade de dialogar com Roberto Campos, ele traz várias leis. E eu separei aqui algumas leis, não vou falar de todas porque senão o vídeo tomaria a proporção de 1 hora, 2 horas, eu não quero maçá-los de maneira alguma. Mas eu selecionei algumas leis aqui para a gente comentar. E falemos da lei número 1, que é: o aplauso do mercado iguala a todos os governantes. Isso é muito curioso, porque, de fato, muitas pessoas têm a reclamação de que um governo que era revolucionário, quando chega ao poder, adota políticas de conciliação. E um governo que era de direita, às vezes, quando chega ao poder, se torna um governo mais conciliacionista, um governo que faz concessões às camadas mais liberais, mais libertinas da sociedade. Então, a ação do mercado, de certa forma, ela busca conciliações porque o mercado vive de segurança, o mercado vive de previsibilidade. E, de certa forma, todo arcabouço legal, ele repousa sobre essa premissa de conferir previsibilidade. Então vejam que realmente o aplauso do mercado acaba
igualando todos os governantes, porque todos os governantes querem estar bem com o mercado, e porque o mercado tem poder, não só porque ele representa uma massa de pessoas, como também porque os atores mais proeminentes do mercado, eles são estratégicos para os países. De certa forma, isso aí é um argumento dos desenvolvimentistas, embora o Gustavo Franco não seja um desenvolvimentista, para sustentar que, por exemplo, empresas como a Amazon, Facebook, Alphabet, que é a holding que controla o Google, elas são estratégicas para os Estados Unidos. E se elas decidissem sair dos Estados Unidos, elas sofreriam vários entraves, justamente porque essas empresas elas são importantes, elas são estratégicas e elas têm um papel muito importante do ponto de vista político. É claro, elas não detêm o monopólio da força, que é algo muito importante. Eu acho que isso aí separa muito o poder econômico do poder político. Eles não detêm o poder da força. E é por isso que, por exemplo, você pode ter um modelo como o modelo chinês, em que o controle do Estado é enorme sobre as empresas privadas. E que mesmo essas empresas privadas, elas têm dinheiro, no final das contas o dinheiro delas está sob a responsabilidade, né, sob a deliberação do Partido Comunista Chinês. Então vejam que é realmente curioso que essa situação é realmente complicada. Mas vamos citar aqui o Gustavo Franco. Diante do impasse, em 9 de 10 casos, os governantes preferem o romance ao embate, como se o carinho e o aplauso do mercado fosse irresistível, como se a contradição entre mercado e democracia fosse de fato apenas uma falácia, e o mau acordo fosse melhor que uma boa confrontação ideológica. Nessas novas circunstâncias, sim, o mundo se tornou mais plano, como diz o jornalista e escritor Thomas Friedman, e os governos muito parecidos entre si, inclusive com a equalização da política e dos discursos. O esforço de diferenciação nas campanhas políticas assemelha-se às batalhas publicitárias entre fabricantes de cerveja, sobre a qual vale lembrar que o paladar humano não é capaz de distinguir uma da outra quando abaixo de certa temperatura. Goste-se ou não, o mercado é a forma mais eficiente e influente de expressão da opinião pública, e a experiência de aburguesamento ou de pragmatismo do governo do PT a partir das eleições de 2002 é uma das diversas demonstrações desse teorema. Então vejam realmente que essa realidade de conciliacionismo ela hoje já se tornou comum. Então analisemos agora a chamada Lei número 4, que é uma lei também muito interessante, mas dessa vez não falando exatamente de governo, mas de mercado em geral, que é a Lei número 4. No mercado, os mais espertos ganham dos menos espertos, mas, como todos são espertos, eles se revezam nessas respectivas posições. O que essa lei está dizendo, basicamente? Está dizendo que, de certa forma, todos se igualam. Porque não existe uma pessoa que seja muito mais esperta que as outras. E não existe uma pessoa que seja tão idiota que ela não vai conseguir em algum momento ter razão. Claro, existe o lobby. Mas, de certa maneira, todo mundo fica ali na média. Se, é claro, não está se valendo de informações de bastidor, de informações de gabinete que o público geral não pode acessar. Vejamos aqui. O trouxa é o alimento do mercado. Figura essencial para a sua sobrevivência, mas a ele não pertence. O princípio de que o trouxa não existe é analógico ao que se observa na doutrina política quando se trata do poder legislativo. O trouxa não se elegeu, ou constitui a única categoria sem representante no parlamento. A ausência do trouxa serve como indicação, no mundo anglo-saxão, de sua inexistência, pois é isso que no fundo se pode depreender da máxima de que não existe almoço grátis, cuja versão brasileira é a devida a Machado de Assis. Não se pode ir à glória sem pegar o bonde. A ausência do trouxa, todavia, pode permitir uma interpretação mais ampla e benevolente, a saber, a de que ele não foi barrado no mercado e na política, mas de que é um animal raro, em extinção, talvez mesmo já extinto. Há grande controvérsia sobre o tema, e aqueles possivelmente detentores de provas da existência do trouxa sempre estão a evitar qualquer comentário sobre o assunto. Quem conhece o trouxa não conta para ninguém. Outra interpretação bastante mais venenosa e muito popular no Brasil é a de que o trouxa não é trouxa de graça, o que em verdade implica que o trouxa não é realmente trouxa. Essa vertente de interpretação remonta a Epimênides, o filósofo cretense que criou um paradoxo que leva o seu nome. Quando ele mesmo diz que todo cretense é mentiroso, estará dizendo a verdade? Então realmente essa questão do trouxa é muito curiosa e sociologicamente poderia dar muito pano para manga. Mas vejamos aqui a outra lei que eu separei, que é a lei
a lei número 7, que é a lei do trouxa. Então é importante entender que realmente o trouxa, ele é um indivíduo que de fato existe, mas de certa forma todo mundo é trouxa no fundo, porque o mercado é uma roda gigante em que um dia você está em cima e no outro você está por baixo. Então vamos para a lei número 10, que é a lei do sempre pode ficar pior, que Gustavo Franco diz: é importante lembrar que o mercado é um jogo sobre como você acha que os outros vão se comportar. E embora você possa não concordar com a tese, deve aceitar que o mercado seja doido o suficiente para acreditar. Lembre-se do que Keynes disse sobre a opinião média e sobre concursos de beleza. Ganha quem você acha que mais vai agradar a maioria, não a mais bonita. Um truque vastamente utilizado pela Venezuela. Trata-se aqui de não trabalhar com o seu conceito de beleza, mas com o kit. É interessante porque realmente muitas pessoas às vezes, quando vão lidar com mercados, apostam com a racionalidade. E nem sempre a racionalidade ela vai trazer a melhor das perspectivas. Por quê? Porque a média das pessoas não é inteligente. O talento, ele não se dá no coletivo, o talento é sempre individual. Isso é uma premissa importante. Por quê? Porque massas não vão chegar a boas decisões. Isso leva à nossa lei número 12, que é a lei que fala sobre conflito de interesse. Todo preposto, representante ou corretor, que não colocar o capital dele junto do seu, vai roubar você. Por quê? Porque existe algo que quem estuda direito societário e quem trabalha com o mercado financeiro conhece, que é o problema de agência. Que é que o interesse da pessoa que gerencia é diferente do interesse do dono, do acionista. Então, a partir disso, a pessoa que ocupa a gerência, ela vai trabalhar sempre no sentido de que o interesse dela prevaleça e não do acionista. Isso cria vários problemas dentro das empresas. De certa forma, o que a gente chama de cultura woke, que hoje é um termo até bastante prostituído, mas é um problema que acontece nas empresas e que é produto, sim, desse conflito de agência. Vejamos aqui o que ele diz. A variedade mais comum de problemas decorrentes do desalinhamento de interesses entre agente e principal é conhecida como risco moral, uma reconhecida má tradução para moral hazard, cuja expressão mais exata seria talvez tentação de moral. Trata-se afinal de um comportamento vicioso, porém racional, e os exemplos mais comuns são oferecidos pelos indivíduos que, ao contratarem um seguro, passam a ficar mais desleixados. Mas há coisas piores. Então vejam, realmente as pessoas, quando elas têm a noção, por exemplo, de que as coisas são de graça, elas passam a abusar. Isso é um fato também interessante. Né? Quando você acredita que algo é de graça, que você não vai pagar por alguma coisa, ou que outra pessoa vai pagar, qual é a tendência? É que você gaste aquilo mais, é que você use de forma irresponsável. É o que a gente chama, naquela alegoria, da tragédia dos comuns. Porque o que é de todos acaba sendo de ninguém. Então vejamos aqui quais são as próximas leis. Uma lei interessantíssima, que é a lei número 20. A autoridade deve fazer programas de apoio a tudo que estiver dando certo e ignorar ou ocultar o que estiver dando errado, a fim de fazer parecer com que todos os progressos da economia, inclusive os espontâneos, sejam resultados de suas políticas. E isso me lembra uma outra frase de um ministro do governo Fernando Henrique, que é o Rubens Recupero, que é um erudito até famoso, mas que ficou para a história pelo escândalo das parabólicas, né, em que algumas conversas suas foram vazadas por meio dessas antenas, e também por uma famosa frase que entrou para o folclore político brasileiro, que dizia: o que é bom a gente mostra e o que é ruim a gente esconde. E de certa maneira essa política é muito comum hoje no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de curto prazo entre nós. E esse é um problema comum na política brasileira. Mas vejamos aqui o que o Gustavo Franco diz. O noticiário econômico está se tornando cada vez mais difícil. Os acontecimentos se avolumam em regiões distantes, a partir de fenômenos financeiros complexos, que podem nos atingir, e assim a autoridade fica obrigada a exercer papel pedagógico e tranquilizador, pois alguém precisa entender o que se passa. Infelizmente, todavia, como na observação precisa de Thomas Friedman sobre a globalização, não há ninguém no comando, nenhuma orientação discernível.
Nessa difícil circunstância, a autoridade precisa adotar versões simplificadas das coisas e usar a seu favor uma sabedoria que remonta ao dicionarista britânico Samuel Johnson. Os assuntos de Estado se reduzem à gramática se os soberanos têm essa especialidade. Os carpinteiros e os agricultores vão sempre encontrar analogias em suas respectivas áreas de especialização. E aos que vão falar de futebol ao deliberar sobre diplomacia. É a versão daquela máxima famosa do Warren Buffett. Para o homem que tem um martelo, todo problema é um prego. Então, você vê que, por exemplo, determinados políticos, né, presidentes inclusive, ficaram famosos porque falavam sempre uma linguagem metafórica remetendo ao futebol. E eu imagino que o Gustavo Franco, nesse trecho, esteja se referindo a esse presidente que gostava muito de falar de futebol enquanto falava de política. Então vejam que realmente a política realmente tem esse problema, porque as pessoas pensam que a política é algo que precisa ser simplificado e gosta de reduzir uma causa. Por quê? Porque fica mais fácil de explicar as coisas quando você adota soluções reducionistas, quando você escolhe um fenômeno e vai explicar tudo o que acontece a partir dele. É uma forma de economia de pensamento. Claro, isso faz mal para o intelectual, mas aumenta a qualidade da militância. Qualidade no sentido de meio de ação. A militância ela se torna mais operacional na medida em que você simplifica os conceitos. Outra lei interessante do livro é a lei número 26, que é uma das que eu achei melhores do livro. O pessimismo não tem custo, é muito bem remunerado e não prescreve. E essa lei se refere àqueles profetas do Apocalipse que sempre preveem uma crise, que sempre preveem que algo ruim vai acontecer. E surpresa, algo ruim acaba acontecendo. Então, de certa forma, aquela previsão correta sobre crise que ele fez anula todas as outras previsões erradas que ele havia feito no passado. Isso é muito comum na política. Quantas vezes a gente viu a oposição, na época do governo Fernando Henrique, por exemplo, para usar a situação do Gustavo Barroso, fazer previsões apocalípticas sobre privatização, sobre o neoliberalismo, sobre a globalização. E quando alguns eventos que corroboravam essa tese aconteciam, eles eram fortalecidos. Mas as pessoas ignoravam tudo o que não acontecia. Por quê? Porque existe o chamado viés de confirmação. Ou seja, o ser humano, quando olha para um problema, ele tende a prestar atenção somente ao que reforça as crenças anteriores que ele já trazia. Então, é por isso que o pessimismo é tão rentável. Vejam só o que ele diz. Diante da dúvida sobre o futuro, em síntese, o pessimismo é sempre a conduta recomendável, pois mesmo que não resulte justificado, servirá para evitar os perigos decorrentes do otimismo frustrado, considerado a manifestação de ingenuidade ou desinformação. É melhor errar sob disfarce do excesso de cautela. Por isso, as agências de classificação de risco soberano olham as coisas invariavelmente pelo pior ângulo possível. Vejam, realmente, não só elas, mas a própria política, ela opera muito com essa questão. Principalmente se você é de oposição, você invariavelmente vai ser pessimista. Isso talvez eu acho que seja um viés de quem está na oposição. Quem está na oposição precisa de argumentos para destituir aquela pessoa na próxima eleição e ganhar e assumir o poder. Então é um ciclo. Realmente o pessimismo é uma tendência, né? Não só da política brasileira, mas de outras políticas também. Então vamos aqui para outra lei também, que é uma lei interessantíssima, que é a lei número 35. O ente burocrático é indestrutível. Ou o instrumento é mais importante do que os objetivos, ou o fim serve aos meios. Parágrafo único. Toda vez que dois órgãos públicos precisarem examinar o mesmo processo em separado, nenhuma decisão será tomada. E quando se tornar imperativa uma decisão consensual e negociada, ela terá o condão de manter tudo exatamente como sempre foi. É o que diz o Gustavo Franco. A burocracia não tem a ver, senão secundariamente, com a substância. Sua religião é a forma, composta de método, hierarquia e impessoalidade. A burocracia é um objetivo em si, um animal que se alimenta das próprias entranhas, e a única mudança que admite, mesmo assim com notável desconfiança, é a sua própria expansão. Vejam só que situação interessante também. E realmente a burocracia é algo muito problemático. Realmente as pessoas sofrem com esse problema. E a burocracia hoje no Brasil realmente é algo quase que intolerável. Tudo é muito burocrático. E mesmo as pessoas que adotam um discurso de simplificar,
elas acabam encontrando vários entraves, porque existe todo um arcabouço legal que obriga os governantes a manter aquelas burocracias. Então veja que situação difícil, realmente é complicado. Mas vamos falar aqui sobre outra lei que é muito interessante, que é a lei número 48. Toda negociação com agenda definida apenas pelos atores que se apresentam para conversar, ao alcançar decisões consensuais com impactos econômicos relevantes, gerará benefício apenas para os participantes, em detrimento de quem ficou de fora. E essa lei número 48 reflete como é a democracia e a influência que o lobby tem dentro da democracia. De modo que a pessoa que não está organizada em coletivos, em partidos, em associações, em movimentos, ela fica sem ter o seu interesse. E é por isso que a classe média, especialmente nos últimos anos, ela tem se sentido desfavorecida, porque ela não está organizada em grupos. E essa questão faz com que se gere uma revolta muito grande contra o que está aí. E isso dá ensejo à formação de outsiders, de pessoas que se propõem a serem contra o sistema. Vejamos o que o Gustavo Franco diz. No mundo das políticas públicas, é rara a negociação em que todos ganham. Os economistas as designam no seu idioma como jogos de soma positiva. E ninguém repara nelas, pois são como as refeições gratuitas. Nas situações em que os dois lados têm a ganhar, as decisões nunca se apresentam como problemas, visto que as partes se resolvem sozinhas. Governos, autoridades, reguladores, juízes e parlamentos existem justamente para o que os economistas chamam de jogos de soma zero, ou de soma negativa, ou seja, situações nas quais o ganho de um é a perda de outro, ou pior. Então, trazendo para o campo do direito, nós temos a própria natureza do conflito. O conflito surge exatamente por quê? Porque uma parte tem direito a uma coisa e a outra tem uma obrigação de prestar aquilo. E há o aumento na esfera jurídica de um e a diminuição na de outro. Então o Estado acaba surgindo muito por essa necessidade de gerenciar esses conflitos. E o direito surge justamente por isso, porque é um processo de adaptação social dos indivíduos à convivência da sociedade. Ou seja, os indivíduos se adaptam à sociedade, abrem mão de parcela da sua liberdade, de parcela da sua autonomia, para que não haja, naquele famoso dizer robesiano, a guerra de todos contra todos. Mas vamos de novo ao Gustavo Franco. Com quantas partes assim reunidas efetivamente representem alguns dos interessados, invariavelmente falta alguém que será afetado pelas combinações do grupo. Como na quase totalidade dos casos de decisões de políticas públicas, o jogo é de soma zero, segue-se que a parte ausente sempre leva chumbo. Os presentes defendem o seu lado e os ausentes não são ouvidos. No Brasil, de resto como em qualquer parte, portanto, o terceiro ausente, geralmente uma maioria desorganizada, inorgânica, inconsciente e ausente, vai pagar a conta e nem sequer perceber. Adam Smith, em uma de suas passagens mais famosas, dizia que toda vez que homens de negócios se reuniam para conversar, o bem comum estava em perigo. Tem até a versão dessa citação do Murray Rothbard, que ele fala que sempre que se fala em campeões nacionais, você tem que esconder a sua carteira. Realmente porque, de fato, essas minorias que fazem lobby acabam suplantando a vontade da maioria. E a maioria não fala e vai ser sempre negligenciada nessas negociações. Então vejamos aqui a última lei, já fechando nosso vídeo que já vai muito longo, é a lei número 51. Não existe gasto público sem imposto ou calote. Ontem, hoje ou amanhã. Essa tem tudo a ver com o que nós estamos vendo hoje, em que as pessoas acham que a taxação vai ser só para as empresas e não para as pessoas. E que aumentar o gasto público não vai necessariamente pesar no bolso dos cidadãos. E o Gustavo Franco traz aqui uma referência interessantíssima ao famoso livro de Goethe, Fausto. Vejamos o que ele diz. É curioso que tenha sido de Goethe a descrição mais rica e interessante da disseminação dessa nova invenção por todo o planeta. Aqui ele está falando da moeda fiduciária. Logo no primeiro ato dessa pouco conhecida segunda parte do Fausto, cuja ideia central era levar o drama do erudito que vende sua alma ao diabo para o plano social, o diabo aparece na corte do imperador em dificuldades financeiras e o ensina a fabricar papel moeda numa noite de carnaval. Com esse plano econômico, o reino entra em uma nova era de prosperidade de aparência efêmera. A época de David Ricardo e Goethe é aquela na qual os poderosos percebem que,
mais produtivo do que sustentar alquimistas e charlatães empenhados em transformar chumbo em ouro, lançando mão de encantamentos, era utilizar economistas profissionais versados na organização de bancos de emissão de papel-moeda, para o qual eram capazes de conceber, ademais, algum lastro de natureza imaginária. Era uma nova e perturbadora alquimia com os mesmos objetivos, porém com resultados infinitamente mais concretos. Goethe produziu assim uma brilhante alegoria para incontáveis experimentos, nos mais variados contextos e geografias, nos quais os soberanos descobriram os poderes envolvidos no domínio dessa extraordinária inovação. Então, realmente, é o poder que essa moeda, a moeda fiduciária, a moeda fiat, produz de você emitir dívida e poder, surpresa, colocar essa dívida no colo de outras pessoas. Realmente, meus amigos, fica a recomendação das Leis Secretas da Economia, um livro muito bom do Gustavo Franco. Fiquei com vontade de ler mais dos livros dele. Quando tiver tempo, com certeza eu vou comprar outros livros e vou trazê-los aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.